tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Dani Vieira e esse canal aqui fala sobre autoconhecimento e a fé católica. Espero que você goste, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O tema de hoje eu estou trazendo é Jesus pagou a escola da minha filha durante 7 anos. Sim, 7 anos. 7 anos que minha filha estudou e quem pagou essa escola foi Jesus, isso mesmo, por intermédio de Nossa Senhora, através do terço das lágrimas dela. A primeira vez que eu tive contato com o terço foi no canal da Lina Luz, quando a Lina Luz ela falava sobre essa devoção. Eu lembro que na época eu bati até o print e a partir daquele momento eu comecei, a pedir a Nossa Senhora que ela me ajudasse, porque eu estava muito angustiada. Na época eu estava desempregada, o pai da minha filha trabalhava como autônomo, então ele tinha meses que ele recebia, tinha meses que ele não recebia, então a família tinha que chegar junto, o que causava na gente muito, assim, a gente ficava um pouco envergonhado, né? A escassez financeira, ela começou a se fazer presente cada vez mais e a situação estava muito apertada, né? Ele tinha que sair vendendo alguns itens dele para poder pagar as mensalidades que estavam atrasadas e tinha que também pagar a matrícula, material escolar. Então, todos os anos era essa agonia, sabe? Essa aflição. E aí, quando eu li essa matéria que a Lina Luz fez no canal dela, eu pensei assim, nossa, eu vou pedir a Nossa Senhora através das lágrimas dela. E eu comecei a rezar, né? E começou, olha o agir de Nossa Senhora, era um pedido de mãe para mãe, né? A minha filha, ela estudava numa escola que não era católica, era uma escola muito boa aqui na nossa cidade, mas era uma escola que eu queria saber como é que ela também se saía em relação a outra instituição, porque até então ela estava ali há muitos anos. Eu queria saber como é que ela estava, o nível dela, mas eu também não tinha condições, nem o pai dela, de pagarmos uma escola, né, particular, porque a escola que eu queria era uma escola muito cara. E a escassez financeira estava tão grande que eu tinha, né, na época, eu saí vendendo minhas roupas, né, para ajudar em pequenas coisas, né, porque quem realmente, o grosso, quem arcava era o pai dela. Então eu comecei a rezar, comecei a ser bem fiel com o texto todos os dias. Foi quando eu calada, isso dentro de mim, em silêncio, o pai dela chegou para mim, já falando assim que estava querendo tirar a nossa filha da escola dela e colocar nessa escola que eu queria. Aí eu falei, nossa, só pode ser aí o agir de Nossa Senhora. Eu já sabia disso. E aí no outro, eu lembro assim que foi no final de semana, quando chegou no início da semana, acho que na segunda, não sei. Eu sei que foi mais ou menos no final de semana, na outra semana, no início da semana eu já estava na escola. E eu fui lá como se fosse uma mãe pagante, né? Mas dinheiro que é bom a gente não tinha. Então eu fui procurar saber informações sobre preço, mostrar a escola à minha filha. E aquilo ali foi aumentando o desejo de que, assim, que ela ficasse ali, né? Mas eu olhava assim e dizia, meu Deus, isso é totalmente fora da minha realidade. Mãe, entra, faz o que a senhora fez nas bodas de Canaã. Eu sempre converso com Nossa Senhora, eu falo muito isso, né? Então, age na minha vida como a senhora agiu ali naquele casamento. Então, eu lembro que a secretária chegou para mim, dando todas as informações, e eu senti, dentro aqui do coração, eu senti como se fosse uma voz dizendo assim, a bolsa. Veio assim, a bolsa. Aí na hora eu olhei, parei, aí perguntei, aqui tem bolsa escolar? Mas assim, sabe aquela
eu estava incrédula ali ainda, porque eu disse, não, aqui não tem. Já era praticamente final, assim, já era janeiro, finalzinho de janeiro. Aí eu digo, nossa, não, eu acho que aqui não vai ter. Essa escola aqui não tem bolsa escolar. Aí uma delas olhou para mim e falou assim, tem, aqui tem bolsa escolar. Aí eu fiquei parada, olhando assim para ela. Aí foi quando eu disse assim, como é que eu faço para participar? Dá tempo? Aí uma olhou para a cara da outra, aí disse assim, dá sim. E aí veio a assistente social, automaticamente já me entregando um documento com todos o documento não, desculpa, entregando um papel com toda a lista de documentação, né, com a data para eu levar, tudinho. Ali eu digo, não acredito, eu tenho um pouquinho de chance, então eu vou pegar esse pouquinho de chance e vou me agarrar nele. É onde eu exercitei a minha fé. Não adianta a gente pedir e a gente não acreditar. E ali eu fui confiante e rezava o texto das lágrimas de sangue todos os dias. Eu me lembro que porque assim, como foi a primeira vez, minha filha era uma aluna novata, então foi antes da pandemia, então o processo era pessoalmente. Então a gente tinha que levar, eram muitas requisições, solicitações. E eu lembro que enquanto eu esperava na escola, eu ficava com o terço na mão e rezava o terço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora. E é lindo esse terço porque é dela para o filho dela. Então eu ficava rezando, mãe, me ajuda, mãe, passa à frente, mãezinha. Se a senhora colocou esse desejo no meu coração é porque a senhora quer que a nossa menina estude aqui nessa escola, que a senhora está aqui sempre, né? E eu entreguei a documentação e aguardei, que tinha um prazo. E enquanto isso, eu continuei rezando, né? Resultado, e sim, antes do resultado, deixa eu contar um fato. Eu comecei a conversar com alguns pais de alunos veteranos para saber esquema de bolsa, aquela coisa toda, se eles conheciam alguém que conseguia uma bolsa integral 100%. Eu lembro que teve um pai que olhou para mim e disse assim, olha, não existe. Bolsa 100%, eu não consegui. Nossa, né? Quando eu vi aquilo, nossa, ele falando que ele, né? Eu não consegui. Quem dirá eu, né? E ali me deu mais força de persistir e segurar no terço e dizer, não, eu vou continuar. Então, Nossa Senhora vai passar à frente e eu vou conseguir sim. Pronto, entreguei toda a documentação e só aguardar. E foi quando eu fui rezando, né? Fui acreditando, eu já via, tipo assim, a minha filha estudando lá, com a farda. Gente, saiu o resultado. Eu fui buscar. Nossa, quando elas pegaram assim, abriram o envelope e já me deram os parabéns. Eu chorei tanto, mas tanto. Chorei na frente de todo mundo, da secretária, da assistente social. E elas começaram a chorar, viu? Porque elas sabiam de mim, porque desde o início lá para elas, eu falava assim, mas a minha mãe, ela tá intercedendo, ela vai ajudar. Acho que uma delas achava até que eu era louca, porque eu falava muito isso. Não, mas a minha mãe vai passar à frente. Eu sei que ela vai passar à frente, porque tinha algumas coisas que se pedia, que como nós éramos pais novatos, tinha muita dificuldade, né? Eu lembro que o tal do decore, quando pediu o decore, o pai da minha filha não tinha, a gente não sabia como proceder, né? E para pegar o decore tinha que pagar um profissional, né? Um profissional de contabilidade, da onde a gente ia tirar o dinheiro, sabe? E elas foram acompanhando a nossa trajetória, né? A gente não mentiu, então elas foram vendo a dificuldade e elas foram participando também desse processo, que a graça ela é assim. Muita gente que está ao redor participa desse processo. Foi quando deu tudo certo. A minha filha, né? A gente comprou. Não, a gente comprou não. Um fato interessante, pronto, a gente conseguiu a bolsa, a gente conseguiu alguns livros,
de doação, né? A gente conseguiu fardamento. Eu lembro que o pai dela só comprou uma camisa, eu acho. Uma camisa com um short, né? Era um... Ai, desculpa. Uma camisa com um short. O pai dela conseguiu. Recebemos alguns livros. Esses livros eram os livros, tipo assim, mais caros que a gente conseguiu. Tinha uns risquinhos, uns cortezinhos, mas nada que influísse na... Assim, era o importante, a informação, né? Então, estava tudo intacto. Então, assim, olha o carinho, né, de Nossa Senhora. Porque era a mãe que estava fazendo isso, né? Passado isso, minha filha entra na escola e ela ficou 7 anos. E depois eu estava até refletindo sobre isso. O número 7, o número da perfeição. E eu quero deixar essa mensagem aqui para você que está me assistindo. Uma mensagem de resiliência, que você não desista no primeiro não. Persevere. E antes de tudo, entregue o seu problema à Nossa Senhora. Porque às vezes a gente conversa com Jesus e a gente não tem nem modos de falar com ele, né? Então ela é mãe. Ela como mãe, ela passa à frente. Jesus, quando viu que estava faltando vinho, ele não se manifestou. Ele sabia que estava faltando vinho. Mas para ele não era chegada a hora dele. Mas ela como mãe, ela exerceu aquela autoridade de mãe, né? O lado maternal. E ela falou, você está preparado. Venha, meu filho, vem aqui. Como a gente faz com os nossos filhos, né? Olha, vem cá, filho. Você vai deixar esse casal passar essa vergonha sem vinhos, né? Sem o vinho? E ele fez, e o vinho foi muito melhor. E a minha filha estudou durante 7 anos nessa escola. E, assim, a gente não pagou mensalidade. Nós não pagamos mensalidade. Então, todos os anos, a gente só fazia renovar. Depois da pandemia, foi mais online, então era tudo muito mais light. E todo esse processo foi acontecendo e Nossa Senhora mostrando que o que a gente quer, a gente consegue. Desde que a gente tenha paciência, perseverança, né? E a gente se agarre com ela. Porque tem muitas coisas que ela resolve. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para você. Reze, peça a Deus, né, esse milagre que você está buscando, essa graça. Converse com Nossa Senhora para ela passar à frente, que ela vai passar. Eu tenho certeza disso. E diz aqui nos comentários, se você pedir, se você começar a rezar o terço, vem aqui nos comentários falar, dizer se você alcançou a graça. E transmita, compartilhe esse vídeo para alguém que esteja precisando, que você conhece, que está querendo alcançar uma graça e não sabe como fazer. Apresenta o texto de Nossa Senhora das Lágrimas, tá certo? Coloca no Google, dá um Google que lá tem. Caso você não consiga, deixa nos comentários que eu coloco eles na aba da comunidade aqui no canal, tá certo? Muito obrigada por você ter ficado até o final. Deus te abençoe e salve Maria.